Queridos, eu vou convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 1 ao 13. Vocês sabem que temos pregado sobre o Evangelho de Marcos já faz muito tempo. E o meu propósito é pregar todo o Evangelho de Marcos, porque os Evangelhos são um relato da vida de Jesus. E, no meu entendimento, os Evangelhos eles são a revelação mais pura dentro da palavra. Toda a palavra é importante, mas os Evangelhos são o suprassumo. Por isso nós pregamos, porque aqui tem as coisas mais importantes que nós precisamos saber e que precisamos entender na nossa vida. Então nós conhecemos aquilo que é o fator de atração do cristianismo, é aquilo que chama o coração das pessoas, que é Cristo. Não é o pastor, não é a igreja. O pastor tem que apontar para Cristo, o pastor que aponta para si mesmo é um traidor de Jesus. A igreja tem que apontar para Cristo, a igreja que é autorreferente e que diz aqui, nós, ela desvia o foco de Jesus. O meu propósito sempre no púlpito, e eu espero morrer assim, é apontar para Jesus. O que eu gostaria que todos aqueles que entram aqui soubessem é que esse pastor não é grande coisa, mas que Jesus é o cara. Jesus é aquele para o qual vivemos. E aquele é a nossa referência, aquele para o qual nós olhamos, é nele que somos salvos. Não há outra mensagem no cristianismo. O evangelho é que Jesus morreu e ressuscitou para trazer salvação para nossas vidas. Esse é o evangelho. Essa é a razão de ser da igreja. Se você tem outra razão para estar na igreja, você está perdendo o rumo. A razão é Cristo. Essa é a razão. E quando nós focamos em Cristo, nós nos mantemos unidos. É mais fácil nós nos mantermos unidos como igreja quando nos focamos em Cristo. E tem um texto da Bíblia, e eu estou falando tudo isso porque tem muito a ver com aquilo que eu vou trazer hoje. Tem um texto da Bíblia que está em Colossenses capítulo 2, verso 17, você não precisa ler, em que Paulo começa a falar sobre as cerimônias, os sábados, a lei do Antigo Testamento, toda aquela lei ritual do Antigo Testamento. E haviam alguns grupos que queriam trazer de volta aquelas leis. Então, leis antigas, leis lá do Levítico, né, queriam trazer essas coisas de volta, essas práticas cerimoniais. Você sabe que havia um sacrifício de animais, todas essas coisas. E aí Paulo usa uma metáfora para dizer o seguinte: todas aquelas coisas do passado, da lei, todas aquelas coisas do Antigo Testamento, elas são palavra de Deus, só que elas são sombra. Sombra. A realidade, o suprassumo é Jesus Cristo. Todas aquelas coisas que foram prescritas, faladas, visavam apontar para Cristo. Visavam preparar o caminho para a chegada de Cristo. Então, quando você olha para aquelas coisas, você tem uma sombra. E olha para mim, você olha para mim aqui, você olha a minha sombra. Você vê a diferença da sombra e de mim? É uma grande diferença, né? A sombra só aponta alguma coisa de mim, alguns contornos, mas a realidade é completamente diferente. A realidade de quem eu sou é muito mais rica, é tridimensional. A realidade de quem eu sou é colorida, é falante, não há comparação com a sombra e a realidade. E é assim que é Cristo. Cristo é a realidade. E as outras coisas periféricas dentro da Bíblia são sombras que apontam para essa realidade. Por isso que quando nós lemos o Evangelho, nós temos a grande realidade espiritual, o grande sentido de estarmos na igreja é Cristo, nosso Senhor.
Suas palavras são o suprassumo da sabedoria. Aquilo que Cristo falou é a sabedoria na sua excelência. Aquilo que Cristo foi é o padrão para nós. Por isso que toda vez que nós vemos alguém falando de cristianismo, enchendo a boca para falar de Deus, a grande pergunta e o grande discernimento que nós temos que fazer, e tem muita gente falando de Deus hoje, tem muita gente falando em nome de Deus, a grande pergunta que nós temos que fazer para discernir qualquer movimento é esse movimento, essa pessoa, esse jeito de ser é parecido com Jesus? Tem semelhança com Jesus? E se você olhar e disser isso aqui não tem semelhança com Jesus, então não é cristão. Então é engano. Porque muitos, Jesus disse isso, muitos vão dizer naquele tempo: ah, Senhor, nós expulsamos demônio, curamos e não sei o que mais. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Vocês não têm parte comigo, vocês não são nem parecidos comigo, nunca quiseram ser parecidos comigo. Vocês não fazem parte da minha turma. É isso que Jesus vai dizer. Por isso que o cristianismo real, verdadeiro, é focado em Cristo. Agora, que coisa triste é que a nossa fé, e todos nós aqui carregamos fé, todos, até a pessoa que está lá fora, ela tem fé em alguma coisa. Todas as pessoas carregam fé. Mas que coisa triste é que alguém venha para a igreja e que a sua fé, ela se distorça e ela se torne totalmente desfocada de Jesus. Ela se perca no meio do caminho. E isso é um grande perigo. Porque quando nós vemos Jesus, nasce no meio do povo mais religioso que existe no mundo, os judeus. Judeus eram o povo mais religioso possível que existia. E mesmo assim, eles conseguiram se desviar do verdadeiro Deus. Eles conseguiram se voltar contra Jesus, apesar de toda a religiosidade. Agora vocês vão dizer: ô pastor, isso aí é uma pregação antissemita? Não, porque os judeus são bem parecidos com todos nós seres humanos, são iguaizinhos. Porque é muito comum, dentro das próprias igrejas, saírem as pessoas mais diferentes de Jesus que é possível. Às vezes nós vemos gente de fora que tem atitudes mais cristãs do que quem está dentro da igreja. E Jesus mesmo falou disso. Jesus mesmo falou disso. Quer dizer, tem gente que não faz parte do grupo, que você olha e você diz: puxa vida, mas essa pessoa tem um temor, essa pessoa tem um amor, essa pessoa tem uma bondade. E aquela pessoa que está dentro da igreja tem um ódio, parece. Isso pode acontecer. E é justamente isso que nós vamos falar. Quando a nossa espiritualidade se perde no meio do caminho. Quando você que está dentro da igreja perde o rumo. E pode acontecer. E nós temos pessoas novas aqui, sempre temos pessoas novas que estão participando da igreja. E que bom que nós, que estamos aqui ouvindo essa palavra, venhamos a cuidar da nossa vida, para que a gente possa dar um melhor exemplo, a melhor vivência para aqueles que estão chegando, o maior compromisso com Jesus. Gente, o nosso compromisso tem que ser: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Essa é a coisa mais importante. Se alguém chegar e olhar para nós e dizer: como tu é diferente de Jesus, que tristeza, que fé desviada, que religiosidade inútil, é uma religiosidade inútil, quando não somos parecidos. Eu quero ser parecido com Jesus. A minha oração, a minha pregação, o meu estudo é para entender quem Jesus é e ser mais parecido com Jesus. E essa pregação é uma pregação de realinhamento, da gente se alinhar, gente. Isso aqui é ciência. E aí nós vamos ver, e quando você olha
dentro do Evangelho de Marcos, você vai ver os conflitos mais estrondosos são sempre com gente da religião. Os conflitos mais difíceis de Jesus são com gente que se dizia seguidora de Deus. Jesus sempre está batendo com essa gente, sempre. As autoridades romanas crucificaram Jesus, mas quem conspirou foram as autoridades religiosas. O povo aceitava Jesus, acolhia Jesus, festejava com Jesus, mas os religiosos queriam o couro de Jesus. E você acha que isso mudou? Você acha que se Jesus viesse agora, se Jesus visitasse em carne essa terra, quem seriam os primeiros a criticar Jesus? Seriam os religiosos, seria a gente da igreja. Às vezes nós da igreja repudiamos a imagem de Cristo e abraçamos outras referências que não têm nada a ver com Jesus e defendemos isso. Defendemos. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Bom, eu quero contextualizar vocês, porque é bem possível a gente ler esse texto e se perder nele, olhando ele com os olhos de hoje. E essas purificações que eram feitas pelos religiosos naquela época, elas não eram purificações para higiene. Presta bem atenção, não era para higiene como nós. Nós lavamos as mãos porque nós queremos nos livrar de micróbios e todas essas coisas. Não, esses lavatórios que eram feitos, essas purificações que eram feitas, eram purificações que visavam a purificação espiritual. Então, eles chegavam lá e faziam intensas lavagens. Por exemplo, tinha um dos rabinos, quando foi preso pelos romanos, um desses rabinos judeus, daqueles bem dedicados, fanáticos, quando recebeu água para tomar, em vez de tomar água, lavou as mãos, porque no entendimento dele o que era mais importante era estar purificado, porque isso era um foco, era algo que eles davam grande importância, e esse rabino chegou a passar desidratação, porque estava preocupado em manter suas mãos purificadas cerimonialmente diante de Deus. Isso não era nenhuma lei estabelecida, mas era um costume que eles tinham adquirido. Então eles chegavam e colocavam suas mãos assim, com os punhos, com os dedos para cima, esfregavam com um punho, uma e outra mão, e entendiam que tinha um demônio nas mãos, e que eles precisavam lavar as mãos para ficar livre desse demônio. Tinha até um nome, que eu não me lembro exatamente qual é o nome, mas tinha um nome exato do demônio das mãos. Então vejam como se criou ao longo do tempo um entendimento de purificação. Então eles faziam. Então se alguém pegava, por exemplo, se eu que sou um impuro, que não lavo as mãos, pegasse esse copo aqui, então o cara tinha que chegar e fazer uma lavagem toda nesse copo, lavava as mãos também, para ficar purificado cerimonialmente. Não era higiene, lembrem-se disso, era uma questão espiritual, que eles entendiam que se purificavam. Era mais ou menos assim, para vocês terem, vou fazer uma comparação para você entender o que é isso. É como se uma pessoa, hoje em dia, fosse
um homem fosse se deitar com prostitutas e depois chegasse em casa e tomasse um banho e entendesse que aquele banho trazia pureza para ele, espiritual. Está entendendo como é que é? Então eles entendiam que eles combatiam o pecado com intensos lavatórios. É claro que os judeus mais dedicados eram até zelosos com isso, mas para vocês entenderem a mentalidade do que significava se lavar para eles. Estão entendendo? Aí eles chegam e dizem, veem Jesus com seus discípulos, Jesus não tem nada disso. Não tem essas de lavagem. Todo mundo se lavava toda hora, ia toda aquela cerimônia, e Jesus, não, pode comer aí, tranquilo. Dava graças. E os fariseus ficavam lá olhando, pô, mas o que é isso? Jesus não lava as mãos, não faz as cerimônias todas de lavatório e tal. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos. Tinha gente que morria por isso. Por quê? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. E Jesus respondeu, vejam só, a religião dos homens é apenas uma sombra. Sombra. E às vezes nem isso é. Jesus é a realidade. Então vamos ver o que Jesus diz. Jesus diz assim, hipócritas, fingidos, duas caras, atores que vocês são. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Eles inventaram um complexo sistema de purificação que nem na lei estava. Disse ainda, vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. E aí Jesus pega uma coisa da vida deles. Presta atenção, isso aqui é importante para nós entendermos essa palavra. Disse ainda, vocês se esquivam com habilidade. Por exemplo, Moisés deu essa lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Isso é uma lei. Vocês ouvem, vocês conhecem esse mandamento, honrar pai e mãe. Tá? Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los. Naquela época não tinha aposentadoria, o pai estava passando fome, estava precisando de uma roupa, precisando de um cobertor, estava doente, precisava de médico. Eles chegavam e diziam, olha, não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Então o que eles tinham? Eles tinham uma tradição de consagrarem os seus bens a Deus. Então você consagrava o seu carro a Deus. Não, consagrei a Deus. E aí o seu pai precisava fazer uma viagem, precisava qualquer coisa. Estou dando um exemplo de hoje, né? E ele chegou, olha, está consagrado a Deus, eu não posso te emprestar. Isso pertence a Jesus. Ou isso pertence ao Senhor, nosso Deus. E não ajudavam. Ou preciso fazer um exame. Olha, infelizmente eu consagrei meu dinheiro, minhas posses a Deus. Eu não posso te ajudar, pai. E aí Jesus denuncia isso. Ele diz, vocês ensinam isso, que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse, olha só o que Jesus diz, é apenas um exemplo entre muitos. Amém? Até aqui nós lemos. Esse texto é riquíssimo do ponto de vista histórico e riquíssimo do ponto de vista expositivo para nós entendermos. Os sinais que acompanham uma fé que se deteriora. Os sinais de que um crente está perdendo o rumo. Os sinais de que nós estamos vivenciando uma espiritualidade doente. Os sinais de que nós estamos caminhando um caminho farisaico e não o caminho de Jesus. Há um perigo
E às vezes nós estamos na igreja e não encontramos satisfação. Nós olhamos e dizemos: a igreja não tem sido uma bênção na minha vida. Sabe por quê? Porque nós estamos trilhando um caminho farisaico. Bem possível. É bem possível que estejamos trilhando. E por isso nós precisamos entender isso, porque isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida espiritual. Entender que nós estamos trilhando, de fato, o caminho de Jesus. E se você que está aqui, talvez se aproximou da fé, está entendendo mal, você vai se realinhar. E você, crente velho, porque quem sofre, quem tem mais perigo de se desviar é o crente velho. É o antigo. E você que é antigo, e não pensa, você que tem 2, 3 anos, 4 servindo a Deus, vamos realinhar de novo. Vamos realinhar de novo, vamos olhar para o nosso coração. E não é para olhar para o irmão do lado, é para olhar para o nosso coração. Será que a minha vida está realmente alinhada com Jesus? Será que meu projeto de vida espiritual é um projeto sadio, de vida real? E eu não vou pegar o que eu penso, está aqui no texto. Esse texto nos ensina alguns sinais. Alguns sinais. E o primeiro deles que a gente precisa olhar é que quando o nosso coração está se desviando de Deus, nós colocamos aquilo que é secundário, aquilo que não é prioridade, colocamos em primeiro lugar. Nos apegamos a ninharias. Uma pessoa, quando sua espiritualidade, sua vida de fé está doente, é uma pessoa que se apega a ninharias. Vejam só, eles têm o mandamento de honrar a Deus, e o que eles estão focados? Eles estão focados no lavatório das mãos, em ter purificação das mãos. Eles estão diante de Jesus e eles estão vendo milagres, eles estão vendo que a água se tornou em vinho, que o paralítico andou, que as pessoas que antes eram leprosas e estavam à margem da vida, agora estão integradas em família, que o cego está vendo, que as pessoas estão alegres porque há uma visitação de Deus no meio delas. E aí o que o fariseu consegue enxergar? O que o fariseu consegue enxergar? Ele consegue enxergar alguma coisa pequenininha que o incomoda: o lavatório das mãos. Vocês têm ideia do absurdo que é? Que Cristo está fazendo bem por todo Israel e eles vêm incomodar Jesus por causa da lavagem das mãos? Eles deveriam estar prostrados diante de Jesus, chorando, vendo a obra de Deus acontecer bem diante dos olhos deles. Mas eles estão apegados a ninharias. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu vou dar um exemplo muito claro. E temos casos aqui na igreja. Eu me sinto bem. Uma das coisas que não é o mais importante: fumar. O que vocês acham? Fumar é pecado ou não é pecado? Sim ou não? Tem ordens. Fumar, você está descuidando do templo do Espírito, que é o nosso corpo. Só que tem muita gente que descuida do templo do Espírito de outras maneiras. É ou não é? Você descuida do seu corpo ou não descuida? Quantas vezes você descuida? É importante a questão de fumar? Não, não é fundamental. Biblicamente não é fundamental. Mas aí chega uma pessoa, se converte, se torna uma pessoa altamente amorosa, bondosa, muda o jeito de tratar a esposa, muda o jeito de tratar as pessoas, se torna um bom vizinho, mas está com uma dificuldade de largar aquele cigarro. Nós tínhamos irmãos e irmãs aqui com uma dificuldade de largar o cigarro. Mas nós nunca dissemos para elas assim, porque
Claro, não vai fumar aqui dentro, mas às vezes elas se escondiam para... Não precisa. Era uma luta, graças a Deus elas venceram. Mas nós nunca implicamos com aquilo, porque nós conseguimos enxergar outras coisas que Deus estava fazendo. Nós conseguimos enxergar o amor, que é o mais importante, a sensibilidade. E aí daqui a pouco você fica pegando no pé por uma coisa. Não, isso aqui. Você se apega a uma coisa que é secundária e fica implicando. E tem pessoas, tem crente que se apega a ninharias. Está entendendo? Porque ninguém está pronto, nem vai estar pronto. E às vezes nós nos apegamos a coisas que não são fundamentais na nossa vida. São coisas secundárias. Eu não estou dizendo, meus irmãos, e você é muito inteligente para saber, eu não estou estimulando você a fumar. Fumar é um vício que você deveria lutar contra, e você sabe disso. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes na cultura evangélica, nós nos apegamos a coisas pequenas. Nós nos apegamos também a ninharias, porque ao longo do tempo, a gente vai ficando meio fariseu. Sabe por quê? Porque quando a gente se afasta de Deus, quando a nossa vida espiritual não é real, quando nós não temos uma intimidade com Jesus, a gente começa a se apegar a coisinhas pequenas. A gente começa a ver coisas, problemas. Meu Deus do céu, por favor, gente, olha aqui, ó. Pô, esqueceram isso aqui? Pô, vocês não sabem que eu preciso pregar? Quem é que esqueceu isso aqui? Eu quero saber quem é que esqueceu isso aqui. Isso é se apegar a ninharias. Glória a Deus, olha só, lembraram de trazer água para mim, aleluia. Mas eu posso me apegar a uma ninharia. Chato. Fariseu. Que Jesus guarde o nosso coração. Eu quero andar perto de Jesus. Por isso eu leio os evangelhos toda hora. Porque Jesus, volta e meia, pá, te liga. Olha só o que você está fazendo. Cuidado, meu irmão. Cuidado que você está se apegando a ninharia. Está ficando implicante. Está ficando, sabe, com as coisinhas pequenas. Ah, mas olha só como posicionaram aqueles ventiladores na igreja. Bem que podiam ter colocado os ventiladores mais para frente. Bem que podiam colocar mais para o lado. Bem que poderiam alguma outra coisa. O coração começa a se apegar a ninharias. Porque o coração se despegou de Jesus. Perdeu a referência, isso é muito comum. Isso é muito perigoso. E Deus nos chama a olhar para Jesus. Amém, queridos? Nós tivemos um caso aqui, que uma pessoa não quis vir mais na igreja, porque o nosso guitarrista usava brinco. De repente essa pessoa até está ouvindo. Pode até ser. Mas que isso é um apego à ninharia, é um apego à ninharia. Você já pensou, você está louvando a Deus? Uma unção tremenda do Espírito Santo. Jesus trabalhando os corações, pessoas chorando aqui a colar, sendo tocadas por Deus. E você olhando para frente, deveria até estar com os olhos fechados, mas olhando para frente você diz assim, eu não consigo louvar Deus por causa daquele brinquinho. Eu não me importo que estejam ouvindo, porque isso é um absurdo. E às vezes você e eu somos assim. Eu me lembro que eu conheci a minha esposa por vídeo. E eu era um baita de um conservador. Acredite. Baita conservador. Você sabe, né? A Cláudia, ela se veste, tem uma elegância para se vestir. Ela não é uma conservadora, assim.
Daí eu vi ela lá, né? Na época eu era muito conservador, eu vi ela por vídeo. Eu pensei no meu coração, vou confessar o meu pecado. Eu olhei o vídeo e disse, essa mulher não leva Deus a sério. Olha só, essa roupa aí. Pensei no meu coração. Falavam tanto na pastora nele, eu digo, bom, deve ter alguma filha lá, né? Aí me mostrou, não. E aí quando eu conheci a Cláudia, eu vi o tremendo compromisso que ela tinha com Deus. E por isso eu digo, essa mulher eu quero casar. Essa mulher eu quero casar. Como eu nunca tinha conhecido uma mulher com compromisso com Deus. Está entendendo as ninharias? Fariseu quase que eu perco a minha mulher. Por ser fariseu. E as pessoas perdem a bênção porque se apegam a ninharias. Diga para Deus, Deus me livra das ninharias. Ou você imagina Jesus chegando nesse mundo, quanto ele poderia implicar com coisinhas? Mas lá no céu não era assim. Os anjos não tocavam assim, a comida lá do céu não era assim. Meu Deus do céu, que é isso? E Jesus ali, curtindo cada avanço do reino de Deus, ele se alegrava. A mulher disse, quando a mulher, que depois nós vamos pregar ainda também sobre ela, a mulher cirofenícia diz assim, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Jesus exulta no espírito, porque Jesus se alegrava com cada avanço. Agora o fariseu, nada é suficiente para o fariseu, porque o seu coração está vazio. Quem tem o coração vazio, nada lhe satisfaz, tudo lhe incomoda, tudo lhe perturba. Daqui a pouco nós temos, infelizmente nós não podemos por razões sanitárias, mas daqui a pouco nós temos as crianças aqui. Eu não vou mais nessa igreja, essas crianças correndo aqui na hora do louvor, que isso, essa desordem, ninharia. E por isso que eu como pastor, e a Cláudia também, aqui a gente nunca deixou as ninharias tomarem conta. E enquanto eu for pastor, eu não vou dar espaço para isso aqui nessa igreja. Porque eu não vejo isso em Jesus. E não é isso que Jesus quer de nós. Amém? É claro que nem tudo é perfeito. É claro que tudo pode ser melhorado. Mas quem está cheio do Espírito Santo de Deus, consegue enxergar a bondade, consegue enxergar a bênção de Deus. Amém? Segundo sinal de que a gente está andando para o lado do Darth Vader. Nós estamos andando para o lado farisaico da força. Tá? É colocar as tradições acima da palavra de Deus. Tradições são costumes antigos que cultivamos. Às vezes são tradições espirituais ou não espirituais. Mas muitos de nós colocamos as nossas tradições acima da palavra de Deus. E eu me lembro, conto mais uma vez algo que aconteceu da história dessa igreja, que quando eu cheguei aqui, primeira reunião que nós tivemos de liderança, um dos membros da liderança dessa igreja chegou e disse, pastor aqui em Pelotas não usa cavanhaque. Eu tinha um cavanhaque assim. Pastor aqui em Pelotas não usa cavanhaque. Olha só, gente. Eu tinha 24 anos. Tem alguém com 24 anos aí? O senhor tem 24? Que é isso? 24 em cada dedo. Eu tinha 24 anos. O senhor está terrível, seu Oswaldo, hein? Tinha 24 anos. Essa foi a minha recepção. Primeira reunião. Tira esse cavanhaque. Pastor aqui não usa cavanhaque.
Tradições humanas. Vocês viram que a pandemia mexeu com a nossa vida e tem muita gente que parece muito moderninha, muito contemporânea, e diz: eu não vou na igreja porque muda o horário a toda hora. Sabe o que é isso? Apego à tradição. Eu não vou no culto porque mudou, eu não vou no culto porque tem só 60 pessoas, eu não vou no culto porque tem 30 pessoas, eu não vou no culto porque tem que se inscrever, eu não vou no culto porque eu me esqueci, eu não vou no culto porque não é do jeito que eu queria, eu não vou no culto porque eu não boto máscara. Apegado ao que sempre foi. Está entendendo como é que é? E quem vive no sopro do Espírito, quem vive no sopro do Espírito sabe que a vida é dinâmica e está preparado para aquilo que Deus lhe chamou. Bom, é hora de chorar, vamos chorar. É hora de usar máscara, vamos usar máscara. É hora de se inscrever, vamos se inscrever. E assim que é. Tem muita gente em casa dando desculpas, se apegando ao que foi. Mas quem vive no Espírito faz como as coisas têm que ser. Muitas vezes criticaram também pela aparência. O pastor está usando moicano. Uma barbaridade. Pastor de moicano. Acontece. Todas essas coisas. Mas quem vive pelo Espírito coloca a palavra de Deus acima da tradição. Tudo que a gente quer implicar, a gente tem que perguntar: isso aqui é um gosto pessoal ou é a palavra de Deus que me ensina? É pessoas que ficam ali implicando com essas coisas. Que a gente não coloque as nossas tradições acima da palavra de Deus. Amém, queridos? Tem uma coisa, um farisaísmo que eu mesmo tive que lutar. Confesso. Vocês veem, né? Eu não consigo usar a Bíblia no celular. Não consigo. É uma dificuldade que eu tenho, eu consigo memorizar a Bíblia pelas páginas. Eu sei o texto está em tal lugar, a minha memória é fotográfica, entendeu? E o celular, dependendo da versão do que vem, não é impossível memorizar fotograficamente. E muitas vezes é uma tradição, né? Ter a sua Bíblia, né? É uma tradição ou não é uma tradição? Os primeiros cristãos usavam essas Bíblias ou não? Sim ou não? Não. Ninguém tinha Bíblia. Ninguém. Era aqui, ó, na memória. Aí, pessoal com celular. O fariseu dentro de mim tinha vontade de mandar as pessoas guardar o celular. Guarda esse celular e traz uma Bíblia de verdade. Agora eu aceito. Assim é. Porque isso é uma tradição. A gurizada gosta de usar o celular. Eles usam o celular, pronto. Para eles funciona, para mim não funciona, beleza. Vocês com o celular e eu com o meu livrão, meu biblião. Assim é. As tradições, vejam só como a gente pode ficar duro, como a gente pode ficar enrijecido. Que Deus nos livre dessa espiritualidade. Terceiro lugar. Pode colocar aí. Algo impressionante. Esses homens, esses fariseus que confrontam Jesus, eles praticavam rituais externos, mas olha o que Jesus diz sobre eles. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, eles obedeciam rituais externos, mas o seu coração estava longe de Deus. Eles não tinham comunhão com Deus. A minha pergunta: você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus? Porque se você não tem comunhão com Deus, você só tem casca. Você só tem ritual externo.
E deixa eu mostrar para vocês como é isso. Como pode a nossa vida ser de rituais externos. Por exemplo, eu já conheci em diversos lugares pessoas que não se divorciam. O divórcio, a Bíblia diz que não devemos divorciar, e essas pessoas se sentiam muito justificadas no seu coração porque nunca se divorciaram. Eu nunca me divorciei. Eu estou casado com a mesma mulher faz 40 anos. E aquilo parece um troféu. Eu sou casado, somos 50 anos. Mas muitas vezes, essas mesmas pessoas que se gloriavam de que eram casadas há muitos anos, faziam das suas mulheres, a vida das suas mulheres dentro de casa um inferno. Então, obedeciam à lei, ou seja, não se divorciavam, mas a essência, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não. Então, o fariseu obedece a capa, obedece o exterior, mas a essência, porque a essência de tudo, gente, é comunhão. Você vem na igreja, mas o chamado para nós não é só vir na igreja, o chamado de Deus para nós é um relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você e comigo. Deus quer falar contigo. Deus quer te conduzir. Deus quer fazer brilhar sua palavra dentro da tua alma, dentro do teu coração. Deus quer que você experimente a alegria de um relacionamento com Ele, que te criou. Sabe o que é ter relação com o Criador? Todos nós ansiamos dentro do nosso coração ter um relacionamento com o nosso Pai. É ou não é? Todos nós amamos e desejaríamos que o nosso relacionamento fosse melhor com o nosso Pai, ou diferente, ou mais profundo, ou o que seja. Agora, dentro da nossa alma, o mais profundo, que é o relacionamento com Deus. E essa é a essência que Jesus está falando. É você dizer assim, bom, minha vida, tem muita gente que pensa assim, a vida cristã é se batizar. E tem muitas pessoas que acham que isso é o começo, meio e fim. Então elas se batizam, tomam um banho na água de piscina, aquilo tudo bonito, todo mundo bate palma, se emociona e tal, e beleza, então acabou. Mas a vida espiritual é muito mais do que isso. É muito mais profunda que isso. Jesus nos chama para sermos amigos de Deus. É isso que é extraordinário. O Evangelho nos chama para sermos amigos de Deus, amigos de Jesus. É muito mais do que cumprir regras, fazer um sinal da cruz, se ajoelhar. Essas são coisas exteriores. Não são ruins, mas não são a essência. A essência é a comunhão com Deus. E quando você não tem comunhão com Deus, fica só o ritual externo. Quarto lugar, gente, que acontece que é um sinal de farisaísmo dentro da nossa alma, e que a nossa espiritualidade se desviou. É quando nós começamos a dar nomes bonitos para o pecado. Nomes bonitos, vejam só. Esses fariseus não ajudavam seus pais. O que eles diziam? Que os seus bens eram consagrados a Deus. Ah, que bonitinho, né? Eu não posso ajudar o meu pai porque eu estou muito consagrado a Deus. Eu não posso ajudar o meu irmão porque eu estou muito consagrado a Deus. Nomes bonitos, nomes espirituais. Então, tem muita coisa que a gente dá um nome bonito, né? Por exemplo, a vingança. Não, isso aqui não é vingança, é desejo de justiça. Quanto crente que está louquinho para ver os seus inimigos serem destruídos, você diz, não, isso aí não é. Não é, porque o nosso cristianismo é provado em relação aos inimigos. Aí nós chegamos e dizemos, não, isso aí não. Isso é só, eu quero ver a justiça de Deus se realizando. Então o inimigo recebe uma notícia do inimigo
se desfacelando, se arrebentando, sendo prejudicado. Aleluia, Jesus! O que é isso? Vingança, ódio, em nome de Deus. Horrível. Isso é dar nomes bonitos ao pecado. E Jesus não deixa. Jesus não permite. Jesus, para com isso. Parem com isso, seus atores. Parem com esse fingimento, essa encenação. Porque o coração de vocês está dando nomes bonitos àquilo que é horrível. Não dê nomes bonitos para o pecado. O nosso mundo faz isso também. É hipócrita também. Não é só na igreja, lá fora também. Sabe como é que chamam o bebê dentro da barriga da mamãe? Não chamam bebê, sabia? Os abortistas não chamam bebê. Eles dizem feto. É um bebê. Não é aborto, é matar bebês dentro da barriga. Matar bebês que ainda não nasceram. Nome bonito, né? Vamos retirar o feto. Vamos abortar. Nome bonito para assassinato de bebês. Jesus fala muito claro. Isso é dar nomes bonitos àquilo que é pecado. E os crentes agora também, né? Não é baixaria. Às vezes você vê pessoas com a boca cheia de sujeira. Não, não é baixaria. É autenticidade. Tem muito disso, né? Estamos vendo a todo momento. Não é assim? Autenticidade. Nome bonito para o pecado, né? Nome bonito para a baixeza. Nome bonito para a tosquice. Para o ódio. Nome bonito. E por último, gente, quinto sinal de que a nossa vida está saindo do prumo. É quando nós, vamos em frente, vamos colocar aqui, trancou, a gente começa a patrulhar a vida alheia. Tem muita gente aqui na igreja que vê BBB, né? Tem gente se coçando aí e tal. Não se preocupe, você não vai ser apedrejado. Tem muita gente que vê BBB, mais do que a gente gostaria. Mas eu não estou aqui para condenar. Não é isso que eu vou. Por que as pessoas gostam de ver BBB? Que gostam de se ocupar da vida alheia. É ou não é? É isso que atrai. Você gosta de ver o BBB, que você gosta de futucar a vida alheia. Pô, como é que ele reage? Como é que é o conflito? E quando dá confusão, você fica mais ensandecido. Olha, vai dar confusão, é hoje. Não é isso? É claro que não são razões nobres. É porque as pessoas gostam de saber da vida alheia. É isso que atrai, que distingue o BBB de qualquer outra coisa. Agora, o fariseu, eu não vou chamar você de fariseu porque você gosta de saber da vida alheia. O fariseu, ele vai um ponto além. Ele vai além do BBB. O fariseu, ele é um BBB, ele está ligado. Olhão, aquele olhão assim. Mas ele não se satisfaz só de olhar sua vida. Ele gosta de patrulhar sua vida. Ele gosta de dar pitaco sem ninguém pedir. Ele gosta de criticar, de apontar
sem ter nenhuma intimidade, nenhuma autoridade espiritual para isso. Assim como os fariseus estavam com Jesus. Cada passo de Jesus era monitorado. E os fariseus, por estarem vazios, por descuidarem de si mesmos, por não olharem para dentro de si mesmos e só para os rituais, estavam focados no que Jesus estava fazendo. Estavam patrulhando aquilo que Jesus estava fazendo. E muitas vezes a nossa vida espiritual fica focada naquilo que os outros estão fazendo, deixando de fazer, tropeçando, não tropeçando, nos incomodando, como a Cláudia bem colocou semana passada. E Deus nos chamou para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Para nós voltarmos o nosso olho. Será que tem coisa para arrumar dentro de nós, gente? Tem ou não tem dentro desse seu coração aí? Tem bastante coisa ou não? Tem muita no meu. No seu, como é que tá? Tem bastante também ou não? Assim, ó. Então, meu irmão, vamos voltar aquele olhão do BBB para dentro de nós. Vamos deixar que a luz de Deus seja jogada lá para dentro de nós. E vamos buscar por que as coisas são como são na nossa vida, entender a gente mesmo, deixar que Jesus nos ensine, que a palavra chegue aos recônditos mais profundos do nosso coração. E vamos desligar da vida espiritual dos outros. Eu oro pela igreja, oro pela liderança, oro pelos irmãos que pedem, mas não patrulho ninguém. Eu já fui criticado por outros pastores. Eu já ouvi comentários que dizem, lá na igreja do pastor Fabiano pode tudo. Pode mesmo. Se você quiser pecar, você vai pecar. Porque essa é a sua responsabilidade, não é minha. Se você quiser se atirar num buraco, você vai se atirar. Sabe por quê? Porque você quer se atirar. Se você quiser pecar rotundamente, se você quiser fazer pouco dessa palavra que eu estou pregando hoje, se você quiser rir dentro de casa, debochar, você pode fazer isso. Mas é sua responsabilidade. É você que vai responder. Porque eu tenho o cuidado, mas não o controle. Eu tenho o cuidado, mas não o controle. Que Jesus nos ajude a alinhar nossa vida espiritual de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua palavra, para que a nossa vida espiritual não se perca dentro da igreja, para que nós não nos tornemos filhotes de fariseu. E eu e vocês podemos, mas pela graça de Deus, pela palavra de Deus, seremos afastados desse caminho. Amém? Olha para o seu coração, feche seus olhos. Lembre-se disso. Lembre-se de não transformar aquilo que é secundário em prioritário. Lembre-se de não colocar as tradições acima da palavra de Deus. Lembre-se de não ficar ligado naquilo que é exterior, mas não ter comunhão com Deus. Cuide para não ficar dando nomes bonitos ao pecado. E mais do que isso, olhe para a sua vida e não para a vida dos outros. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado porque Tu enviastes a Jesus, a imagem, exata imagem do Deus invisível, a expressão exata
do seu ser. A realidade que veio manifestar aquilo que era apenas sugerido no passado. Senhor, nós oramos para que Tu nos ajudes, nós nos apegamos a Ti e Te pedimos, Senhor, que nós não nos desviemos de Ti, que a nossa vida espiritual venha refletir o Teu caráter e não o caráter de um fariseu. Guarda-nos, Senhor, dessa religiosidade tóxica. Guarda-nos, Senhor, da superficialidade. Guarda-nos, Senhor, dessa vida infértil, improdutiva, amargurada. Senhor, que nós possamos mergulhar na Tua unção, sermos cheios do Teu Espírito Santo, provar da doçura da Tua presença nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, por uma igreja cheia do Espírito Santo. Coloca a tua mão no teu coração, meu irmão. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Só quando somos cheios do Espírito Santo, somos livres do poder e da força farisaica no nosso coração. Senhor, enche tua igreja do teu Espírito Santo, enche o pequeno, enche o adolescente do teu Espírito Santo, Senhor, que possam provar da tua presença, Senhor, que possam ter, Senhor, a doçura dos céus no seu coração, que possam dizer que não há nada melhor do que experimentar a santa presença do teu Espírito Santo nos seus corações. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Realiza um novo Pentecostes nessa igreja, Senhor. Inunda mentes, corações. Faz transbordar do Teu louvor os irmãos. Faz a fé que estava apagada ser reacesa. Faz, Senhor, o coração e os olhos que estavam opacos brilharem novamente com a chama do Teu Espírito Santo. Faz aqueles que não sentem mais nada, que não têm mais afeição, que estão indiferentes. Desperta, Senhor, aqueles que estão Te servindo só na casca, aqueles que estão na superficialidade, aqueles que só enxergam o que é exterior. Senhor, abre seus olhos para que vejam. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta os irmãos. Desperta para que suas vozes se levantem a Ti clamando: enche-me do Teu Espírito, Senhor. Senhor, que eles possam perceber que há algo mais, que há algo muito mais do que vir liturgicamente, religiosamente, todos os domingos na igreja, mas que há uma vida, há um fogo, há um altar que precisa ser aceso dentro do coração, Senhor. Eu oro, Pai, pelo avivamento dos corações, mulheres, homens, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Jovens cheios do Teu Espírito Santo, crianças cheias do Teu Espírito Santo, gente rebelde, jogada aos Teus pés de novo, reconciliações, mudança de vida, de patamar, oh Deus, lares reavivados, reconciliação entre pai e mãe, entre marido e esposa, oh Deus, quebra todo o gelo espiritual que Satanás tem semeado dentro dos corações. Senhor, quebra a incredulidade semeada ao longo dos tempos, através de pensamentos. Realiza novamente, Senhor, realiza novamente no meio do Teu povo, Senhor, uma obra de renovação, Senhor. Renova esse coração que já está indiferente. Renova, Senhor, aquele que vir para a igreja é um custo, é um peso, porque não sente mais o fogo do Espírito.
Senhor, derrama do teu fogo sobre nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre cada vida. Oh, nós precisamos, essa igreja precisa, eu preciso, a liderança precisa, Senhor, de fogo espiritual dentro dos seus corações, Senhor, para que o pecado seja arrancado, seja desfeito, perca o seu poder de domínio. Oh Deus, para que as pessoas se voltem, se apaixonem novamente, Senhor. Oh meu Deus, que todo impedimento, tudo aquilo que está sendo, Senhor, uma barreira seja desfeita, Pai. E os corações sejam aquecidos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pede para o Senhor. Nós precisamos pedir, gente. Nós precisamos pedir no nosso coração. Nós precisamos pedir, precisamos insistir. Pedir, dar-se-vos-á, batei e se abrirá, buscai e achareis, é isso que diz a palavra, e assim é na vida espiritual. Talvez você não tenha nem ideia do que eu estou falando, mas existe algo que é o fogo do Espírito Santo que a maioria aqui nessa igreja não tem. E alguns nunca experimentaram na sua vida. Nunca foram cheios do Espírito Santo. Nunca tiveram esse entusiasmo. E você precisa buscar, meu irmão. É algo novo sobre as nossas vidas. Deus traz algo novo quando nós temos interesse. Deus só enche o nosso coração quando há interesse dentro da nossa alma. Quando o nosso coração anseia por ser cheio. E é isso que nós precisamos buscar. Talvez alguns de nós precisamos buscar o anseio, porque sequer temos o anseio de sermos cheios da presença de Deus. Alguns não têm ideia do que é ser cheio de Jesus. Alguns não têm ideia do que é contemplar a Jesus. E nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Talvez você não entenda direito o que é, mas começa a orar, meu irmão. Ora aí onde você está. Vamos começar a orar em casa. Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito. Visita o meu coração com o Teu Espírito Santo. Me dá esse vinho novo que eu não conheço, Senhor amado. Traz o Pentecostes para a minha vida. Senhor, derrama o Teu Espírito. Veja o que Deus fez ali. Quando derramou do seu Espírito, se levantou a igreja, realizaram coisas novas, os milagres aconteceram, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Vamos clamar, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, traz vida para mim, Senhor, a vida que eu nunca experimentei, ou a vida que eu experimentei há muito tempo atrás. Eu preciso ser cheio da Tua glória, Senhor, cheio da Tua virtude, Pai. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor. Enche Tua igreja. Enche essa liderança. Senhor, que essa liderança não se conforme com essa vida medíocre. Que o povo não se conforme com uma vida medíocre. Que o povo busque Tua presença, Senhor. Que o povo seja despertado. Senhor, nós temos clamado tanto tempo por isso. Oh Deus, desperta, Senhor, para um avivamento. Desperta o nosso coração para Te conhecer. Desperta para sermos ousados, para experimentarmos a alegria de Te servir. Alegria, Senhor, de Te servir, de Te louvar, de viver para Ti, Senhor. Oh Deus, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Aleluia. Nos ajuda, nos livra de toda a religiosidade estéril. Nós não queremos isso, Senhor. Nós não queremos essa porcaria. Nós não queremos isso, Senhor. Não queremos essa casca inútil. Nós queremos a verdadeira adoração.
Nós queremos a verdadeira vida. Nós queremos algo novo, Senhor. Novo, novo, novo. Traz isso, Senhor, para nós. Diga comigo, enche-me, Senhor, do Teu Espírito. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito. Enche-me. Só Tu, Senhor, pode nos livrar dessa religiosidade estéril. Só a Tua presença, Senhor. Só a Tua presença pode romper todo o gelo, Senhor. Toda a indiferença, Senhor. E nós clamamos por isso. Clamamos, Senhor. Revitaliza a nossa vida. E essa igreja, Pai. Em nome de Jesus clamamos, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Aquece corações. Para a glória do Teu nome, Senhor.